Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, com muita alegria estamos aqui reunidos mais uma vez para adorar ao nosso Deus, para louvar ao seu santo nome e estudar a sua palavra. Estou aqui com a minha família, minha filha Fernanda e minha esposa Márcia. Vamos juntos adorar o nome do Senhor e estudar a lição de número 12 da nossa escola bíblica dominical. Vamos fazer uma oração nesse instante para pedir a direção do nosso Deus para este trabalho. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, aqui nos reunimos para cultuar a Deus, para te adorar na beleza da tua santidade. Deus, dá-nos a tua direção, fala conosco nesta noite. Abençoe os nossos ouvintes, que eles possam também compreender o que será ensinado neste lugar, nesta noite. Estamos aqui reunidos em teu nome. Pedimos uma bênção especial para cada um. Pedimos que o Senhor abençoe as famílias, Senhor, que nos acompanham através desta live. Ó Deus, tu és o dono das nossas vidas, a fonte de toda sabedoria. Tire todo o impedimento, continua conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino de número 193 da nossa harpa, A Alma Abatida. 193. Peço que os irmãos compartilhem aí com os conhecidos, com os amigos, para que eles também ouçam a palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus em todos teus males salva e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mas em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e o verás. Porque te abates,
Glórias a Deus. A nossa esperança está em nosso Deus. É a Ele que nós recorremos quando as situações estão difíceis. Nós vamos nesse instante, meus irmãos, ler a nossa lição. O nosso texto áureo está em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 aos Coríntios 6, 14. Verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Leitura bíblica em classe, livro de Esdras, capítulo 9, versículos 1 ao 4, Neemias 13, 23 ao 26, 9 e 38, e ainda o capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. Vamos ler Esdras 9, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus: acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes do povo de Israel e os sacerdotes e os levitas, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas e dos egípcios e dos amorreus. Versículo 2. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. 24. E seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, sendo segundo a língua de cada povo, senão a segunda língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 9, 38. E, com tudo isso, fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10, 1. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Ecalias e Zedequias. Neemias 10, 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres, e entre eles, e conviveram num anátema e num juramento, de que convieram num anátema e num julgamento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso
do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Versículo 30. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a irmã Fernanda louvar ao Senhor com um hino e logo a seguir estaremos comentando esta lição. Glória a Deus. Amém. Fazer cópia, não é pra você. Não é pra você. Por quê? Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois eu sei viver com você aqui. Porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia. Não é pra você. Não é pra você. Por quê? Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso que temos ouvido esta noite. Quero cumprimentar a todos os irmãos que estão conosco, nos assistindo esta noite. Peço que os irmãos compartilhem com seus contatos esta live, para que nós possamos alcançar mais pessoas com o ensino da Palavra de Deus. Nós vamos, nesta noite, estudar a lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical.
como título, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós vamos ver nesta lição algumas coisas interessantes sobre este importante assunto. Relembrando um pouco aí a lição passada, nós estudamos alguns assuntos importantes sobre os problemas, sobre o ensino da palavra de Deus, a importância do ensino da palavra de Deus. Vimos aí que Esdras foi enviado pelo rei Artaxerxes a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus ao povo. Vimos o grande valor que tem o ensino da palavra de Deus, tanto para Israel naquela época, quanto para a igreja do Senhor nos dias atuais. Vimos a forma como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém, com o propósito, com o objetivo de verificar se a vida religiosa dos judeus estava de acordo com a lei de Deus. Vimos também as razões pelas quais a palavra de Deus deve ser ensinada e os resultados produzidos pelo ensino sistemático da palavra de Deus na igreja. Hoje nós vamos ver os problemas dos casamentos entre judeus e as mulheres pagãs. Esta era uma prática proibida na lei de Deus, que após o cativeiro, o povo de Israel insistiu em praticar. E vamos ver também os esforços de Esdras e Neemias no combate ao casamento misto. E também nesta lição nós vamos ver as razões pelas quais um judeu não podia se casar com uma mulher estranha, com uma mulher não judia. Vamos também ver a razão pela qual o povo judeu sobreviveu a inúmeros ataques e tentativas de destruição ao longo da sua história, da sua existência. E vamos também ver algumas orientações bíblicas a respeito do casamento dos crentes. E também vamos entender que devemos esperar em Deus e não nos precipitarmos em casamentos fora da vontade de Deus. Eu quero aqui cumprimentar o irmão Luciano Almeida, que está conosco, a irmã Anete Santos, minha conterrânea da Assembleia de Deus lá de Terra Nova, Pernambuco. Ela está nos cumprimentando. A paz do Senhor, irmão Wellington. Acho que ela está confundindo com o meu irmão Wellington. A audiência do assalto que eu passei vai ser agora dia 23/9. Escreva de novo, irmã Aneta. Acho que saiu alguma palavra errada aqui, eu não entendi bem. Deve ser algum processo que a senhora tem na justiça. Não vai ser a audiência agora dia 23/9. Ela tem pedido oração para essa causa. Nós vamos continuar orando, irmã Anete. Deus é fiel para dar vitória àqueles que nele esperam. Muito bem, irmãos. O que é um casamento misto? Porque Deus proíbe casamento entre o seu povo e aqueles que não servem a Deus. Quais são as consequências de um casamento misto? De um casamento entre um judeu e um não judeu, ou de um cristão e um não cristão? Quais são as orientações bíblicas para o casamento do cristão? Nós vamos estudar nesta lição, vamos ver as respostas para estas perguntas. Vamos ver também que Esdras e Neemias, eles enfrentaram este problema com os judeus que retornaram do cativeiro e se casaram com mulheres pagãs. Deus sabe perfeitamente, irmãos, que esta mistura do seu povo com outras nações levaria inevitavelmente o seu povo a adotar práticas pagãs e também, consequentemente, a sua destruição. Por isso que Deus proíbe terminantemente o casamento entre judeus e não judeus, e a proibição de casamento entre cristãos e não cristãos.
Muito bem, a irmã Anete está corrigindo aqui que é um processo do Banco do Brasil. Muito bem, irmã Anete. É que aqui saiu anteriormente um assalto, aí eu fiquei aqui na dúvida. É um processo, muito bem. Nós vamos orar nesta causa. A irmã Vanessa também está nos cumprimentando, o Pai do Senhor Jesus, irmã Vanessa Moreira, nossa regente do Círculo de Oração. O ponto 1 da nossa lição diz que Esdras e Neemias combateram o perigo do casamento misto. Quando eles retornaram do cativeiro, Esdras foi informado de que os judeus que haviam retornado do cativeiro, incluindo aí os levitas e os sacerdotes, eles haviam se casado com mulheres estrangeiras. Está registrado em Esdras 9, versículo 2. Conhecendo a lei de Deus e sabendo da proibição desta prática, Esdras ficou indignado. Quando nós lemos aí a leitura bíblica em classe, até de uma forma um tanto extravagante, ele começou a rasgar as suas vestes em sinal de protesto contra esta prática e também ele começou a arrancar os cabelos da cabeça e da barba. Era uma prática assim de desespero, de revolta naquela época. Então Esdras se revoltou com esta prática. Ele ficou irado quando tomou conhecimento desta situação. Ele reagiu com indignação, rasgando as suas vestes, também a capa, e arrancando os cabelos da cabeça e da barba. E em seguida ele ordenou o divórcio imediato de Deus. Ele não apenas deseja que a pessoa sinta remorso pelo pecado, mas que tome uma atitude, que mude de direção. Não adianta você se entristecer por causa do pecado se você não abandoná-lo. Então, esses casamentos mistos, eles eram reprovados por Deus. Não adiantaria o povo dizer, não, a gente se arrepende desse casamento, mas vamos continuar com ele. Não. Esdras ordenou que imediatamente esse pessoal se divorciasse dessas mulheres, porque isso iria trazer muitos problemas para o povo. O efeito o item 2 aí diz que o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Ele teve uma reação enérgica e esta reação se espalhou imediatamente entre o povo, gerando comoção e temor no coração de todo o povo. Um judeu bem conhecido, chamado Secanias, ele havia se casado com uma mulher estrangeira e ele se comprometeu diante de todo o povo a abandonar essa esposa estrangeira. E diante desta atitude de Secanias, o povo chorou e se comprometeu a fazer o mesmo. É muito importante, irmãos, quando líderes tomam atitudes. Não adianta apenas a gente ficar no discurso. Quando o líder toma uma atitude de servir a Deus com sinceridade, a tendência é que o povo o acompanhe nesta atitude. E aqui o item 3 fala do arrependimento do povo. Esdras convocou todo o povo, fazendo-os jurar que abandonariam aquelas uniões. Neemias também o ajudou nessa empreitada, lembrando do exemplo de Salomão, conforme nós vimos na leitura bíblica em classe. E Salomão casou-se com mulheres pagãs e estas mulheres lhe perverteram o coração, levando-o à idolatria. O povo concordou com Esdras e com Neemias e juraram que iriam obedecer, que iriam abandonar estes casamentos com mulheres estranhas. O arrependimento, irmãos, ele não é apenas tristeza pelo pecado. Ele não é apenas você ficar triste, chorar. Isso é remorso. Quando a pessoa fica triste com alguma coisa, não porque pecou, mas com medo das consequências do pecado. Todo pecado, toda atitude errada, ela traz consequências. Mas o arrependimento não é só isso. A tristeza pelo pecado, ela faz parte do arrependimento. Mas o arrependimento consiste em mudança de direção, mudança de pensamento. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa mudar o rumo, fazer diferente daquilo que você estava fazendo.
Quando Jesus chamou seus discípulos, certa vez ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta, irmão, você dizer assim: eu sou crente a partir de agora, e continuar com a velha vida. O arrependimento consiste em abandonar o pecado, em deixar as práticas pecaminosas. Então o povo ele se arrependeu, mas esse arrependimento consistiu no abandono das antigas práticas, no abandono do casamento que não agradava a Deus. Agora a pergunta que fica é: por que um judeu não podia se casar com uma mulher pagã? Isso estava claro na lei de Deus. Primeiro porque Deus havia proibido. Quando nós lemos Deuteronômio 7, 2 a 4, Êxodo 34, 16 e ainda Josué 23, 12 e 13, nesses textos está claro que Deus proibia o casamento com mulheres estrangeiras. Por exemplo, Deuteronômio 7, 3 diz assim: não faças aliança com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. O casamento, irmãos, nos tempos do Antigo Testamento, ele era uma espécie de moeda de troca. Os pais conversavam entre si e decidiam sobre o casamento dos seus filhos. Hoje, a gente quer casar com alguém, vai lá, o rapaz conversa com a moça, observa e conversa com ela e decide se casar. Naquela época não era assim. Naquela época os pais se encontravam e decidiam que os seus filhos deveriam casar. E o pai da moça pagava um preço chamado de dote ao pai da moça. Então a moça tinha um preço. Então era considerado uma moeda de troca. Veja bem, não é que essa era a vontade de Deus, isso era um costume da época. O casamento, segundo Deus, é outra coisa. Nós vamos ver isso no ponto 5. Eu estou correndo um pouco porque essa lição é muito extensa, ela tem 5 pontos e são importantes tratar de todos eles. Então, apenas para os irmãos entender, o casamento daquela época, ele era uma moeda de troca. Os pais conversavam e negociavam o casamento dos seus filhos. Os reis, eles casavam, faziam alianças entre dois países, duas nações, e um rei casava com a filha de outro rei para formarem um único povo. Porém, Deus proibiu terminantemente que Israel adotasse esta prática. Israel, a nação de Israel, era um povo exclusivo de Deus, que começou lá na chamada de Abraão. Deus chamou um homem chamado Abrão e disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E eu te abençoarei, multiplicarei a tua semente, e em ti serão benditos todos os povos da terra. Deus ali se referia à vinda do Messias, que é Jesus Cristo, ao mundo para salvar a humanidade. Então Deus não queria que esta nação que ele formou se misturasse com as outras nações. Claro, isso não se trata, irmãos, de racismo ou de preconceito, como os inimigos do povo de Israel costumam acusar. Esta separação de outros povos, ela se fazia necessária para evitar a miscigenação e para que esta mistura não acabasse destruindo a cultura e a fé do povo de Deus. Nós temos vários exemplos na história de nações que deixaram de existir por conta dessas misturas. E aqui o escritor, ele mostra aqui alguns exemplos de casamentos mistos que trouxeram consequências terríveis para o povo de Deus. O primeiro exemplo que eu vejo é o exemplo de Sansão. Embora esse exemplo não esteja na lição, é importante destacar, porque o casamento de Sansão com mulheres estrangeiras acabaram levando à sua destruição. Sansão foi o homem mais forte que já existiu. Na época, o povo de Israel era dominado pelos filisteus. E o povo de Israel pecava, Deus os entregava ao domínio de uma nação, e logo em seguida, depois de alguns anos, eles se arrependiam e Deus proporcionava o livramento. Foi assim também nessa época. O povo de Israel estava dominado pelos filisteus, e o povo clamou ao Senhor.
Depois que o povo clamou ao Senhor, Deus falou com um homem chamado Manoá e com a sua esposa. Eles eram estéreis, não tinham filhos. E Deus prometeu que eles teriam um filho e deveriam dar-lhe o nome de Sansão. E este Sansão haveria de livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Sansão, ele era a promessa de Deus aos seus pais. E segundo o anjo falou com Manoá, Sansão deveria ser nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Ele não deveria, por exemplo, cortar o cabelo e não deveria beber vinho ou bebida forte. Porém, depois que nasceu e cresceu, Sansão desobedeceu a estas ordens de Deus, a esses preceitos, e acabou casando-se com duas mulheres estrangeiras dos filisteus, dos inimigos. A primeira dessas mulheres, o caso está registrado em Juízes, capítulo 14, esta mulher foi forçada pelo seu povo a descobrir um enigma, um segredo que Sansão havia proposto. Sansão propôs um enigma, uma espécie de adivinhação aos filisteus, e eles não souberam decifrar. Então o que eles fizeram? Eles pressionaram a mulher de Sansão, que era parente deles, e disseram o seguinte: descubra esse segredo, porque senão a gente vai matar você, os seus pais, vamos destruir a sua família. E aí ela, com aquele jeito de mulher, todo aquele carinho, conseguiu descobrir o segredo e contou o segredo. E aí Sansão disse: vocês nunca teriam descoberto esse segredo se não tivessem forçado a minha esposa a falar. E o segundo casamento dele foi com uma mulher chamada Dalila, está lá em Juízes 16. Essa Dalila também seguiu na mesma linha. Os filisteus forçaram ela a descobrir em que consistia a força de Sansão. E aí ela foi com jeitinho, dizendo: você não me ama, se você me amasse, você falaria, por que você tem tanta força, tal. E Sansão foi colocando para ela algumas razões falsas, dizendo: se me amarrarem com cordas novas, então eu serei como qualquer outro. E aí ela fez isso e descobriu que não era. Disse: você está escarnecendo de mim, porque eu queria saber por que você tem tanta força. Não fala, até que ele se encheu e falou. Ele disse: o meu cabelo nunca foi cortado, porque eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, então por isso que eu tenho tanta força. Se cortarem o meu cabelo, eu serei como um homem qualquer. E aí ela contou o segredo aos filisteus. Os filisteus vieram, cortaram o cabelo de Sansão e ele perdeu a sua força, porque o Espírito de Deus saiu da vida dele. Diante disso, os filisteus lhe arrancaram os 2 olhos e levaram para o templo de Dagom para comemorar. Então foi a destruição de Sansão. Então este foi um desastre de um homem que casou-se com uma mulher estrangeira. O segundo exemplo que eu quero colocar para os irmãos é o exemplo de Salomão. Salomão foi o 3º rei de Israel. Ele era filho do rei Davi, com Batseba, que era ex-mulher de Urias, o heteu. Davi cometeu um adultério com esta mulher do seu soldado, e depois um homicídio. E a primeira criança deste relacionamento morreu. O segundo filho, já depois que ela estava viúva, foi Salomão. E Deus prometeu a Davi que Salomão seria o seu sucessor, que também construiria o templo. Quando assumiu o reino, Salomão construiu o templo e na inauguração ele fez uma oração a Deus, uma oração muito linda. E Deus falou para ele assim: peça-me o que você quiser e eu te darei. E ele pensou e pediu sabedoria a Deus. E Deus lhe falou: como você não me pediu riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar também riquezas e paz durante o seu reino. Salomão foi considerado o rei mais sábio que já existiu, também o rei mais rico. E durante o seu reinado não havia guerras, porque todas as nações temiam o Salomão e o seu exército, e também consideravam que iriam estar perto dele, porque além de sábio ele era um rei rico. Nos dias de Salomão, a prata não tinha muito valor, porque o ouro era abundante no seu reino. Porém, Salomão também cometeu o mesmo erro de Sansão. Seguindo o costume da época,
ele fez aliança com outros reis e casou com mulheres estrangeiras. E o resultado foi trágico. Estas mulheres, na sua velhice, lhe perverteram o coração e o levaram à idolatria. Ele chegou ao ponto de construir altares para outros deuses lá em Jerusalém. Então, irmãos, Deus repreendeu severamente Salomão por causa disso e disse: olha, eu só não vou te tomar o reino por amor a Davi, teu pai, meu servo, mas eu vou tirar 10 tribos do seu reino nos dias do seu sucessor e vou entregá-las ao seu servo. E assim aconteceu. Depois que Salomão morreu, 10 tribos se revoltaram e seguiram a Jeroboão, servo de Salomão. E aí, por isso, o reino foi dividido. O reino do sul, que ficou com a descendência de Davi, e o reino do norte, que teve reis ímpios, não seguiu uma única dinastia. Teve Jeroboão e vários outros. Quero aqui cumprimentar também o irmão Celso Pequinha, o meu amigo conterrâneo Gleigivan Menezes, esposo da minha prima, que nos assiste, e a irmã Olinda Dias. Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado por nos assistir. Então, a vida de um rei, a biografia de um rei sábio e rico como Salomão, servo de Deus, foi manchada por causa de casamentos mistos, que isto nos sirva de lição. O terceiro caso de casamento misto é o de Acabe, rei de Israel. Acabe era filho de um rei chamado Onri. Ele foi o 7º rei de Israel, reinou no reino do norte cerca de 21 anos, entre 874 a.C. e 853. No âmbito político, o Acabe foi um rei habilidoso, respeitado até por adversários. Porém, ele também cometeu o grave erro de se casar com mulheres estrangeiras. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher pagã, filha do rei dos Sidônios, chamado Etibaal, que era também sacerdote lá de Baal, do baalismo. Então, este casamento trouxe trágicas consequências para o seu reinado em Samaria. A Jezabel, ela cometeu algumas atrocidades, entre elas ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Só não conseguiu matar todos, porque Deus não deixou, claro, mas o mordomo de Acabe, chamado Obadias, ele escondeu em covas, em cavernas, vários profetas do Senhor e os sustentava com pão e água. Então a Jezabel não achou, senão teria matado todos. Então, a Jezabel também ordenou a morte de Nabote, o jezreelita, que se recusou a vender a sua propriedade a Acabe. E o profeta Elias, ele foi usado por Deus para confrontar a impiedade do rei Acabe e profetizou a destruição tanto de Acabe quanto da sua família. O Elias, a partir do capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, ele disse que o rei Acabe seria morto e que os cães lamberiam o seu sangue. Ele também disse que a rainha Jezabel ela seria comida pelos cães e que os filhos de Acabe seriam todos executados. E aqueles que morressem no campo, as aves do céu comeriam a sua carne, e os que morressem na cidade não seriam sepultados. E toda esta destruição, ela se cumpriu literalmente nos dias do rei Jeú, quando a família real de Samaria foi toda exterminada. O rei Jeú exterminou totalmente a família de Acabe. Tudo começou, irmãos, com um casamento misto. Então tomemos cuidado com isso. Claro que o rei Acabe era um rei ímpio também. Ele não era um rei sério. Não temia a Deus. Mas conforme ele se casou com uma estrangeira, esta estrangeira lhe trouxe os costumes da sua terra, a idolatria e uma série de coisas para afrontar ao Senhor. O ponto 3 da nossa lição fala sobre a sobrevivência do povo judeu. Como eu disse para os irmãos, Deus proíbe o casamento misto, entre outras coisas, para evitar a destruição do seu povo.
Muitos povos e culturas, nações ao longo da história, até impérios, deixaram de existir por conta disso, irmãos, porque se misturaram a outros povos e assim perderam as suas características e foram engolidos por outras culturas. Temos, por exemplo, o exemplo dos assírios, dos babilônios, os incas, os maias aqui da América do Sul, os povos indígenas e muitos outros. Estes povos, eles foram ou exterminados através das guerras, mas muitos foram engolidos por outras culturas e perderam as suas características. Os povos indígenas no Brasil, por exemplo, temos muito pouco da cultura indígena oriental. Os europeus chegaram aqui, trouxeram a sua religião, trouxeram seus costumes, as suas práticas, e eles foram, como diz o povo, catequizando os índios. Os escravos também, que vieram da África, a sua cultura também foi se misturando, se mesclando com a cultura europeia, de Portugal, da Holanda, de outros países, da Itália, e foi se criando, por exemplo, uma nova cultura. Alguns ainda teimam em preservar as suas culturas. Mas o que eu quero dizer com isso é que a mistura entre os povos, ela acaba destruindo as características de um povo. Então Deus, sabendo disso, ele proibia esses casamentos. Para quê? Para que o povo de Israel não fosse assim misturado com outras culturas e não fosse também influenciado por outras religiões idólatras e abomináveis. Por exemplo, na região de Moabe tinha outros deuses. Tinha lá na região dos filhos dos Amonitas, tinha um deus chamado Moloque, que se sacrificava crianças recém-nascidas em uma estátua de brasa, de ferro, ardendo em brasa, e o recém-nascido era queimado. Em outras culturas também, eles enterravam crianças vivas para supostamente cessar a maldição. Em algumas religiões, crianças que nasciam com deficiência eram também sacrificadas, oferecidas aos deuses, porque eles entendiam que isso era uma maldição. Então Deus, ele queria preservar o seu povo, a fé do seu povo, e proibia então o casamento misto para evitar a destruição. Mas o fato, irmãos, é que a sobrevivência de Israel ao longo da sua história é um milagre. Porém, apesar de ser dominado muitas vezes por outros povos, por conta do pecado, e terem sido expulsos das suas terras e também permanecido espalhados pelo mundo durante 18 séculos, o povo de Israel se mantém firme e unidos. Israel hoje é uma potência, tanto militar como tecnológica. E esta sobrevivência israelense, ela é considerada um milagre. Porque apesar de ter sofrido inúmeras perseguições, guerras, tentativa de destruição, como, por exemplo, no nazismo, na Segunda Guerra Mundial, Israel sobreviveu ao longo da sua história e se reergueu. O povo de Israel, irmãos, ele sofreu tentativa de destruição pelos assírios, pelos babilônios, pelos gregos, pelos romanos. E a última, os romanos expulsaram o povo de Israel da sua terra no ano 70 depois de Cristo. E depois desta expulsão, Israel perdeu a sua pátria e permaneceu espalhado pelo mundo até 1948, quando foi recriado o Estado de Israel, hoje membro da ONU e uma potência. Então, irmãos, Deus preservou o seu povo. Mas, para que isso acontecesse, o povo de Israel, ele não se mistura com outras nações. É um milagre de Deus, claro, a sobrevivência de Israel. Mas o que contribuiu para que esse povo se mantivesse unido é que eles não se misturam com outras nações. O povo judeu, eles não se casam com não-judeus e também não se naturalizam em outras nações. Em várias partes do mundo há judeus, mas eles fazem questão de se manter judeus. Eles mantêm as suas tradições, a sua religião, o judaísmo, eles mantêm as suas festas anuais,
Páscoa, o Yom Kippur e várias outras. Eles mantêm as suas sinagogas, onde ensinam a Torá, que é a lei judaica, e também a cultura judaica eles mantêm. Então isso fez com que Israel sobrevivesse ao longo dos séculos. O povo de Israel, ele saiu do Egito e Deus ordenou que ele não se misturasse com outras nações. Alguns problemas vieram porque eles desobedeceram a Deus. Em primeiro lugar, Deus ordenou que fosse destruído todos os amorreus, os cananeus, porque Deus sabia que essa junção entre Israel e outros povos inevitavelmente iria levá-los à idolatria, iria levá-los a outras práticas abomináveis por parte de Deus. Mas eles desobedeceram, não fizeram isso totalmente. Eles deixaram alguns estrangeiros em seu meio que acabaram contaminando com outras práticas. E depois do cativeiro, eles voltaram e Deus, de novo, usando Esdras e Neemias, os repreendeu severamente para que isso não acontecesse. O ponto 4 da nossa lição nos traz uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Sem dúvida alguma, irmãos, o casamento ele é a maior bênção para o cristão depois da salvação. A primeira bênção é a salvação, porque tudo que nós ganharmos nesta vida, se não tivermos a salvação da nossa alma, é em vão, porque tudo aqui é passageiro. Mas um casamento bem sucedido, uma família bem estruturada, é o sonho de consumo de muitas pessoas. Tem muita gente rica por aí, bem sucedida financeiramente, de fama, que tem uma família destruída. As pessoas, os membros da família não se entendem, não se cumprimentam, pai briga com filho. Tem muitos empresários, por exemplo, que eles vivem em pé de guerra com a família. E quando o patriarca morre, aí a coisa piora por conta da herança. Então, um casamento bem sucedido é o sonho de consumo de muita gente. E certa vez, eu conversando com um idoso lá da minha terra, ele era viúvo já há alguns anos, tinha perdido a esposa, e eu fiz uma pergunta para ele: o senhor não pretende casar novamente? Ele olhou para mim e disse: não, porque eu sei que eu não vou encontrar uma esposa como a minha. Eu vivi com ela tantos anos, eu não me recordo a quantidade, mas deve ter sido mais de 50. E a gente nunca brigou, nós vivíamos muito bem e ela se foi. Como eu sei que eu nunca vou arrumar uma mulher igual ela, então eu prefiro ficar solteiro, não quero casar mais. E ele me disse uma frase interessante que eu até anotei aqui. Ele falou assim: meu filho, se você casar e encontrar uma boa esposa, você terá o céu na terra. Porém, se você se casar com a pessoa errada, você estará vivendo o inferno em vida. Ele era amigo do meu avô paterno, então eu guardei aquilo comigo. E ele disse: se você casar com a pessoa certa, maravilha, você vai viver muito bem. Mas se você casar com a pessoa errada, vai ser um inferno. E é isso mesmo. Eu tenho visto pessoas que vivem um verdadeiro inferno dentro de casa. Coisas terríveis. Sem contar aqueles que chegam aos casos mais extremos. Marido que mata a mulher, marido que agride a mulher, mulher que manda matar o marido, mulher que envenena o marido. Tem coisa de tudo quanto é tipo por conta de um casamento mal sucedido. E aí eu queria falar aqui algumas coisas sobre casamento. Primeiro, o que é um casamento? Hoje em dia, irmãos, nós temos muitas coisas aí que as pessoas chamam de casamento. Aliás, muita gente já nem chama de casamento, chama de relacionamento ou relação. Vamos discutir a relação, não se fala mais casamento. Mas quando nós falamos de casamento, a definição que eu tenho é a união voluntária e vitalícia entre duas pessoas de sexos opostos, formando uma só carne. Vejam o que diz a Bíblia sobre casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Nesta união de duas pessoas estão previstos, primeiro, o desvinculamento dos pais. O que isso significa? Não é que você vai abandonar os seus pais à própria sorte, mas é que você vai se desvincular deles e viver uma nova família.
Quando você casa, a sua família deixa de ser o seu pai e seus irmãos. Esses passam a ser apenas os seus parentes. A sua família passa a ser a sua esposa. É com ela que você deve viver. É com ela que você deve decidir a sua vida. Não é com os seus pais. Não dá certo, irmãos, nenhum casamento que o pai, a mãe, o sogro, a sogra se intromete ou dão as cartas, dão as ordens. Não dá certo. Então, pais, quando seus filhos casarem, vocês podem aconselhar, mas deixem eles viverem a vida deles. Sogra, sogro, não se intrometa no casamento da sua filha, do seu filho, porque você vai prejudicar a vida deles. Você vai atrapalhar o casamento e a felicidade dos seus filhos. Claro que nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver seu filho sofrer. Mas depois que ele casou, deixa ele viver a vida dele. Ele é responsável pelos seus atos, pelas suas decisões. Não cabe ao pai, ou à mãe, ao sogro ou à sogra dizer o que a filha e o filho casado devem fazer. Vocês não têm mais o direito de se intrometer na criação dos filhos, no lugar onde eles devem morar. Não, isso é decisão deles. O casal deve tomar essa decisão sozinho. Então Deus diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Segundo, irmãos, isso inclui a união dos dois. E esta união, aqui, uniciar a sua mulher, ou apegar-se-á. Essa união é em todos os sentidos. Quando casamos, nós unimos o corpo, nós unimos as finanças, os problemas, as alegrias e as tristezas. Quando a gente casa, normalmente o pastor, ele faz as seguintes perguntas: fulano, é de livre e espontânea vontade que você recebe fulana como sua legítima esposa? Ou seja, ninguém está te obrigando a casar. Você casa com quem você quiser e, claro, com quem te quiser também, né? Não é possível você casar com quem não te quer. Então, mas a primeira coisa que você precisa entender é que você decide livremente casar com quem você quiser. Então, o pastor pergunta: é de livre e espontânea vontade? E você responde o quê? Sim. Depois vem a segunda pergunta: promete-lhe ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na bonança e na escassez, e em qualquer circunstância, honrando-o, amando-o e respeitando até que a morte os separe? Você responde o quê? Sim, claro. Então, quando você responde aquele sim, você responde diante de Deus e diante da igreja. Então, esta união, ela é em todos os sentidos. E ela também deve ser vitalícia, até que a morte os separe. Quem criou o casamento? A instituição do casamento. As pessoas que falam mal do casamento é porque elas não sabem, assim como o trabalho, que quem criou o casamento, quem instituiu o casamento foi Deus. O casamento é uma instituição divina. Deus criou Adão, o primeiro homem, e viu que não era bom ele viver só. E, de fato, a solidão é uma coisa terrível, só sabe quem passa. É horrível viver na solidão. E Deus viu que o homem não devia viver só e decidiu tirar uma parte do homem, a sua costela, e formar a mulher. E depois realizou o primeiro casamento. Portanto, irmãos, tanto o homem quanto a mulher e o casamento foram criados por Deus. E são coisas boas. O homem é uma coisa boa, a mulher é uma coisa boa e o casamento também é uma coisa boa. Portanto, o machismo que tenta diminuir a mulher é uma coisa ruim. O feminismo que tenta diminuir o homem também é uma coisa ruim. Isso não pertence a Deus. Mas o casamento é bom. O casamento segundo os padrões de Deus é bom. O casamento é uma criação de Deus. Para que Deus criou o casamento? Quais são os objetivos do casamento? Pelo menos 3. Primeiro, felicidade do casal. Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja diante dele.
Então Deus percebeu que a solidão é ruim e percebeu que Adão estava incompleto e resolveu criar Eva e fazer o primeiro casamento para que ambos fossem felizes. Então, o primeiro propósito de Deus ao criar o casamento é a felicidade do casal. Segundo objetivo, perpetuação da espécie. Deus criou o casamento para que os seres humanos se multiplicassem sobre a terra. Deus também criou o casamento como símbolo do amor entre Cristo e a igreja, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 29. Então, Paulo fala ali, grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja de Deus e a Cristo. Então, irmãos, o casamento tem esses 3 objetivos: felicidade geral do casal, perpetuação da espécie e simbolizar a união entre Cristo e a igreja. Como deve ser o casamento cristão? Um casamento bem-sucedido, ele começa na escolha. O crente, antes de casar, ele deve primeiro orar a Deus, para que Deus coloque em seu caminho a pessoa certa e também afaste dele as pessoas erradas. Como nós não somos oniscientes, nós não conhecemos os corações, nós não sabemos de tudo, alguém diz que coração é terra que ninguém anda, então nós precisamos, antes de casar, precisamos da orientação de Deus. Como é que nós fazemos isso? Orando ao Senhor. Senhor, mostra-me a pessoa certa, coloca-me no meu caminho a pessoa certa. E vocês pais também devem fazer isso. Orem pelos seus filhos que ainda não casaram, pedindo para que Deus prepare um homem de Deus para casar com a sua filha, uma mulher de Deus para casar com o seu filho. Agora é interessante, irmão, dizer o seguinte. A minha sogra costuma dizer algo interessante, e eu concordo plenamente com ela. Ela diz assim que Deus não prepara tribulação para os seus filhos. Então, se você é uma pessoa tribuloso, Deus não vai preparar você para uma serva dele. Você é um rapaz que não quer nada com Deus, não quer trabalhar, não presta para nada. Não imagine, não espere que Deus vai preparar uma mulher de Deus para você. Não. Deus não vai preparar tribulação para suas filhas. Ao contrário, Deus vai alertar suas filhas para se afastarem de você. Mas se você é um homem de Deus, um rapaz que teme a Deus, que trabalha, que faz a vontade do Senhor, pode orar e dizer, Deus, eu quero que o Senhor prepare uma jovem santa de Deus para casar comigo. Tem aqueles gaviões que vêm lá do mundo e crescem o olho nas moças da igreja. Deus está de olho nisso. Se as jovens da igreja orarem, o Senhor vai livrá-las desses gaviões, livrá-los desses lobos disfarçados de ovelhas. Então, o crente, em primeiro lugar, antes de casar, ele deve orar para que Deus coloque a pessoa certa no seu caminho e também afaste as pessoas erradas do seu caminho. Temos um exemplo na Bíblia de Eliezer, o servo de Abraão. Abraão já era velho e tinha um filho chamado Isaque, o filho da promessa. E Abraão falou para o seu servo, disse, olha, eu quero que você vá buscar uma noiva para o meu filho lá na minha terra, lá nos meus parentes. Eu não quero que meu filho se case com as pessoas desta terra, que não temem a Deus, que têm outros costumes. E aí o servo de Abraão disse, mas a moça não vai querer me seguir. E Abraão disse, se ela não quiser te seguir, você estará livre do juramento que você me fez. Abraão exigiu que ele fizesse um juramento de que ele faria isso, que ele iria atrás de uma esposa para Isaque, o seu filho, lá na sua terra. O que Eliezer fez? Ele dobrou os seus joelhos e fez uma oração a Deus bem sincera, disse, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, eu peço que o Senhor, quando eu chegar naquela terra, a primeira moça, a moça que vier me encontrar, que ela diga assim, eu vou pedir água a ela, me dê um pouco de água, que ela diga assim, eu vou pegar água tanto para o Senhor, como também para os seus camelos. Eu vou pedir ao Senhor aqui que a moça que fizer isso, seja aquela que o Senhor escolheu para casar-se com o filho do meu Senhor. E aconteceu exatamente isso. Quando ele chegou lá, ele encontrou uma moça chamada Rebeca, que era sobrinha, era filha de Betuel, irmã de Labão, e ele explicou o plano de Abraão para eles e ela consentiu em casar-se com Isaque. E Isaque foi um servo do Senhor, foi o pai de Jacó e de Esaú, e a Bíblia não relata problemas no casamento de Isaque. Ao contrário, viveu muito bem com a sua Rebeca.
sucedidos. Por exemplo, quando alguém diz assim, eu estou esperando o jovem para casar, eu estou esperando o meu Isaac. E os rapazes dizem assim, eu estou esperando a minha Rebeca. Porque eles se tornaram símbolos de uma boa escolha para o casamento. Então, quando o crente ele pretende se casar, a primeira coisa que ele deve fazer é orar para pedir ao Senhor que coloque a pessoa certa no seu caminho. E aí, depois que ele se casa, vem um período de adaptação à vida de casado. A partir do momento que você se casa, você vai aplicar os princípios bíblicos para o casamento. Quais são os princípios bíblicos? Como deve ser o casamento segundo a Bíblia? Primeiro, ele deve ser vitalício. O que é um casamento vitalício? É por toda a vida, até que a morte o separe. Quando a gente casa, a gente decide diante de Deus e diante da igreja manter-se casado até que a morte leve um dos dois, ou os dois juntos. Então, irmãos, casamento segundo Deus é vitalício. Esse negócio de trocar de mulher como quem troca de roupa, trocar de marido porque ele envelheceu, porque ele adoeceu, isso não é de Deus não, viu, irmão? Seu marido ficou feio, aguenta ele aí, irmão. Ele era bonito, ele era uma maçã e hoje virou um maracujá, aguenta ele aí. Aguenta ele aí, porque você também envelheceu. Você também não está lá essas coisas todas. Então, os anos passam para todo mundo. Então, você casou, era um jovem, bonito, tudo, ela também, então, os dois vão envelhecer juntos. Não abandonem o outro no meio do caminho, irmãos. Isso, além de ser pecado contra Deus, é covardia. Você abandonar a mulher da sua mocidade porque ela ficou mais velha. Esse negócio de trocar a mulher de 40 por uma de 20, isso aí não agrada a Deus, não. Viu, irmão? Então, o segundo princípio do casamento, ele deve ser... Primeiro, ele é um casamento monogâmico. Depois, ele é um vitalício. Depois, é um casamento monogâmico. Como assim? Apenas com uma pessoa. Entre outras religiões, tem-se aí a poligamia. Tem gente aí que casa com 7 mulheres, de acordo com as suas condições. No cristianismo, não. É monogamia. Deus fez um Adão e uma Eva. Deus não fez 7 Evas para um Adão. Então, esse negócio, não dá para o homem ter 2, 3 mulheres, não. Casamento é com uma única mulher. Terceiro, casamento, segundo Deus, é heterossexual. Então, esse negócio de casar com outro homem, com outra mulher, isso não tem a ver com o cristianismo. Se você quiser fazer isso, é uma decisão sua, uma escolha sua que nós respeitamos. Mas isso não é cristianismo. Deus não aprova. Nós não temos preconceito contra ninguém, não vamos maltratar ninguém. Mas o casamento que Deus se agrada é o casamento heterossexual. Aliás, casamento é só heterossexual. Pode haver união. Quando a gente fala de casamento, é um macho e uma fêmea. Isso é assim na natureza, um casal. A gente fala um casal, subentende-se um macho e uma fêmea. Isso até com parafusos é assim. O parafuso e a porca. Então, tem a peça que é chamada de macho, é assim com as tomadas também, e tem a parte que é chamada de fêmea. Então, uma parte se encaixa na outra. Isso é casamento. Então, o casamento ele é vitalício, monogâmico e heterossexual. E as recomendações bíblicas para o casamento, para os dois, o marido ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem gente que pensa que isso é fácil. Irmãos, no casamento, o marido deve exercer um amor sacrificial. Se for preciso, ele tem que dar a própria vida pela esposa. Então, isso é um amor sacrificial. Cristo amou a igreja e morreu por ela, se entregou por ela. Marido covarde, irmãos, que deixa a esposa na rua da amargura, isso não é o amor. Eu amo minha esposa. Amo, mas quando vem a dificuldade, você larga ela. Quando ela adoece, você não quer nem saber. Não. O marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa? A Bíblia diz que ela deve sujeitar-se voluntariamente à liderança do marido como ao Senhor. Hoje, nos tempos modernos de feminismo, muitas pessoas têm questionado a submissão da esposa ao marido. Irmãos, mas a Bíblia continua atual.
Se você é cristã, você deve submeter-se ao seu marido. Uma mulher cristã, ela tem a obrigação de respeitar a liderança do seu marido. Não tem cabimento uma mulher cristã gritar com o marido. Não tem cabimento uma mulher cristã querer mandar na casa, querer dizer, tem gente, mulher aí, não, é aqui quem dá as ordens sou eu. Isso não é bíblico, viu, irmãos? Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que seguir o que a Bíblia recomenda. Agora, esta submissão, ela não é imposta. O marido não pode dizer, você tem que me obedecer. Não, a mulher sábia, que segue os princípios bíblicos, ela diz para si mesma, eu sou uma mulher temente a Deus e eu vou me submeter voluntariamente à liderança do meu marido, porque isso agrada a Deus. Mas e se ele não for crente? Eu também devo essa submissão, sim. Desde que a sua submissão ao seu marido não venha a confrontar as ordens de Deus. Se você tiver que escolher entre a ordem de Deus e a ordem do seu marido, você deve servir a Deus. Agora, você também não pode desrespeitar o seu marido. Mesmo você servindo a Deus, você pode servir a Deus e respeitar o seu marido. Pedro disse que se o seu marido não é crente, você deve ganhar ele com o exemplo, sem palavras, respeitando. Muitos maridos, eu já vi, se converteram por conta do testemunho da esposa. O pastor Jessé costuma contar, por exemplo, o exemplo do pai dele, que não era crente, e a esposa dele, a mãe dele era crente, e o pai dele se converteu por conta do testemunho da mãe dele. A mãe do pastor era uma pessoa temente a Deus, de boa conduta. E o próprio marido elogiava a conduta dela como cristã, como serva de Deus. Mas, irmão, se o seu marido não é crente, e você vai para a igreja, chega da igreja, o marido não tem nada para comer, você abandona as coisas de casa, corre para a igreja, não faz nada. O marido trabalha, chega em casa cansado, está tudo por fazer. Você acha que seu marido vai se converter? Se você é cristã, não segue os princípios bíblicos, não respeita o seu marido, vive falando mal da vida alheia, você acha que seu marido vai se converter? Nunca. E vice-versa, marido também. Você tem uma mulher que não é crente, mas aí você chega da igreja, agride ela com palavras, até com as mãos, uma série de problemas, não respeita a esposa, maltrata. A Bíblia diz que se você maltrata a sua esposa, nem a sua oração não é ouvida. Deus não ouve. Então, muito cuidado com essas coisas. É importante haver respeito, tanto do marido quanto da esposa. O apóstolo Paulo, irmãos, ele recomenda que o crente jamais deve se casar com uma pessoa que não teme ao Senhor. Lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 e 15, Paulo diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Irmãos, o casamento misto entre um crente e um não crente traz uma série de problemas. Você não tem ideia dos problemas que isso causa. Se você ainda não casou, fuja. Não queira saber de quem não teme a Deus. Você, jovem da igreja, moço da igreja, a esposa que você deve procurar deve servir ao Senhor. Não procure tribulação para a sua vida. Moça, não procure quem não teme a Deus para se casar. Eu sou de uma época que os pastores não aceitavam, irmãos, que a gente namorasse com quem não serve a Deus. E eu já vi algumas pessoas desobedecerem a esta orientação e pagaram um preço muito alto. Eu não vou citar locais, nome, porque pode ser que alguém esteja me assistindo e conheça. Mas tem inúmeros casos assim, de pessoas que não tiveram paciência, não esperaram em Deus, se apressaram e arrumaram tribulação para o resto da vida, choraram amargamente. Eu queria também dar uma palavra sobre o divórcio, irmãos, já que estamos falando de casamento. No princípio, Deus criou homem e mulher e os uniu através do casamento para que fossem uma só carne. Portanto, o divórcio nunca foi a vontade de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Uma das coisas que Deus odeia na Bíblia é o divórcio. Malaquias 2,16.
diz assim: Deus odeia o divórcio. E a Bíblia diz assim, que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E aí você deve se perguntar, então, de onde surgiu o divórcio? No Antigo Testamento, por causa da dureza de coração, muitos homens abandonavam a esposa à própria sorte. A pessoa olhava para a esposa, via qualquer defeitozinho físico, coisa básica, e dizia: eu não quero mais essa mulher. Abandonava e casava com outra. Procurava outra. O resultado é que a coitada da mulher ficava abandonada. Não podia casar com outro, porque ela estava casada. E naquela época as mulheres não estudavam, não trabalhavam fora, ficava na rua da amargura. O que Deus fez? O que Moisés fez, aliás, como legislador? Ele disse: olha, se você abandona a sua mulher, dê carta de divórcio, para que ela possa reconstruir a sua vida. E aí as pessoas começaram a dar carta de divórcio por qualquer motivo. Porém, os fariseus, tentando a Jesus, chegaram para ele e disseram assim: é lícito o homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Na verdade, eles buscavam uma ocasião para prender Jesus. Eles procuravam uma resposta ou um escorregão de Jesus para levá-lo às autoridades judaicas. Jesus falou: vocês não têm lido na lei que deixará o homem, seu pai, sua mãe, e ambos serão uma só carne, lá no princípio? Ele: sim, nós temos lido, mas e por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E aí Jesus explicou para eles: por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, Deus nunca aprovou o divórcio. O divórcio foi uma tolerância de Deus para proteger as mulheres. Não é que Deus aprova o divórcio. Não, Deus rejeita o divórcio. Então, irmãos, Jesus deixa bem claro em Mateus 19 que qualquer que rejeitar, que divorciar-se da sua mulher e casar-se com outra, não sendo por causa de prostituição ou de infidelidade conjugal, comete adultério. Não vem com esse negócio de incompatibilidade de gênios, porque Deus não se agrada disso. Não, irmãos. O momento de você avaliar a compatibilidade de gênios é antes de casar. Antes de você casar, alguém já disse assim, um certo pastor disse assim: antes de você casar, abra o olho. Depois que você casar, feche o olho. O que isso quer dizer? Antes de você casar, observe com quem você está pretendendo casar. Veja os defeitos, veja se é possível conviver com aquela pessoa. E depois que você casar, agora já foi. Agora você tem que conviver com essa pessoa, até que a morte separe. É assim que Deus quer. Então, irmãos, no Antigo Testamento, o divórcio foi concedido para proteger as mulheres, porque os homens deixavam as mulheres na rua da amargura, e muitas delas, desamparadas para sobreviver, se tornavam escravas ou se prostituíam para sobreviver. E aí, por isso, Moisés deu a carta de divórcio, mas Jesus deixou bem claro que, no princípio, não foi assim. No Novo Testamento, a Bíblia só permite o divórcio em 2 casos. Que casos são esses? Primeiro, quando houver infidelidade do cônjuge. Tem muita gente pregando por aí, irmãos, que a Bíblia não permite o divórcio por nenhum motivo. E que se você for traído, você é obrigado a conviver com o traidor. Isso não é verdade, irmãos. Eu recomendo os irmãos a lerem aí Mateus capítulo 19, versículo 8. Eu vou até ler para os irmãos aqui. Para a gente ver, a gente precisa ler e entender a Bíblia. Não podemos colocar nas pessoas um jugo maior do que aquele que Jesus colocou. Não, Jesus diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então a Bíblia não obriga em lugar algum você a conviver com uma pessoa que não te respeita, que está te traindo. Veja o que diz Mateus 19 e versículo 9. Eu vos digo, eu aqui é Jesus, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar ou rejeitar, mandar embora a sua esposa, não sendo por causa de prostituição, ou aqui a palavra grega é porneia, que quer dizer infidelidade conjugal, ou imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso é muito sério. O que isso está dizendo aqui, irmãos? Se eu e a minha esposa decidimos nos separar, não tendo havido infidelidade,
e eu casar com outra pessoa, eu estarei cometendo adultério. E quem casar com ela estará cometendo adultério também. Logo, numa separação, sem que haja traição, no caso de novos casamentos, são 4 pessoas que estarão em adultério. O marido que separou, a esposa que separou, quem casou-se com a esposa e quem casou-se com o marido. Não tem outra palavra, é o que está na Bíblia. Eu não posso retirar o que está na Bíblia. O segundo caso que a Bíblia fala sobre, que a Bíblia permite o divórcio, está lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 7, quando Paulo responde a perguntas a respeito de casamentos. Capítulo 7 de 1 aos Coríntios, no versículo de número 15. 14 e 15. A partir do 13, vamos ler. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus chamou-nos para a paz. Interpretando esse versículo, está dizendo o seguinte: o vínculo do matrimônio é rompido quando um dos cônjuges é um descrente que não serve a Deus e abandona a esposa ou o esposo por conta da sua fé. Suponhamos que eu, já sendo casado, me convertesse ao Senhor e a esposa dissesse assim: eu não quero mais você. A partir de agora você vive lá a sua fé, eu não quero mais. A Bíblia diz que nesse caso eu não estou sujeito à servidão, ou seja, eu não estou sujeito mais ao vínculo do casamento com esta pessoa. E claro, se eu não estou sujeito ao vínculo do casamento, evidentemente eu posso me casar com outra pessoa. Então, irmãos, se você não foi traído e também não foi abandonado pela outra parte, pela Bíblia você está proibido de se casar com outra pessoa. Tem muita gente que está ignorando isso, mas Paulo diz que é mandamento do Senhor. Ele diz, digo, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, que o marido não se aparte da mulher. E que se apartar, não tem como conviver, o que você faz? Se reconcilia com o marido ou fica sem casar. É o que diz. Leia todo o capítulo de 1 Coríntios 7 na sua casa e você vai entender. Eu não tenho outra palavra, irmãos, eu não posso negar a Bíblia. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O quinto ponto da nossa lição fala sobre a espera em Deus. Esse tópico aí ele traz uma palavra para os jovens que ainda não se casaram, para que não se desesperem, não se precipitem, irmãos, e não se unam a um casamento fora da vontade de Deus. Essa pressa para se casar pode trazer consequências drásticas para a sua vida inteira. Então vale a pena esperar um pouco mais, esperar no Senhor, observar melhor. Alguém já disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não queira casar fora da direção de Deus, achando que vai dar tudo certo. Tem muita gente que era uma bênção antes de casar e casou-se com a pessoa errada, que não temia a Deus, e colhe frutos amargos, sofre por causa disso. Então, tenha paciência, espere no Senhor. Fique no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Se você pedir ao Senhor, ele vai te dar a pessoa certa. Agora não fique só pedindo, não, irmãos, e não agindo. Tem gente que fica orando e não olha à sua volta. Além de orar, é preciso também observar a sua volta. Veja se porventura a pessoa certa não está do seu lado. De repente, na igreja que você congrega, tem lá uma pessoa lá, que é, como diz alguém aí, a sua cara metade. Você pode casar e ser feliz, você está orando, Jesus manda a pessoa certa. E aí Jesus lá dizendo, eu já mandei faz tempo, está aí. E você não olha. Abra os olhos, veja, converse, visite outras igrejas. De repente, na igreja, na congregação vizinha, está lá, em outro bairro,
Uma pessoa lá com o mesmo propósito que você, orando também, Jesus, prepara um esposo para mim. De repente, uma boa conversa. De repente, nisso Deus vai lá e aproxima vocês e vão ser felizes para sempre, até que a morte os separe. Muito bem. Então, antes de casar também é importante, irmãos, que você lembre-se que a vida de casado exige muito, tanto do homem quanto da mulher. É preciso muito trabalho, é preciso renúncias e dedicação. Quem não estiver disposto a isso, e ainda tem muita coisa para fazer como solteiro, eu recomendo que não se case ainda. Não dá, irmãos, jovens, para você casar e viver à custa dos pais. É preciso trabalhar para sustentar a casa. Você não pode casar e continuar morando na casa dos seus pais. Minha mãe costumava dizer que quem casa quer casa. Também dizia que casar não é casaca. Então é preciso pensar muito bem. Você vai tirar a moça da casa dos pais dela, vai pôr aonde? Eu quero casar, o amor é lindo, eu amo ela, mas vão morar onde? Vão viver só de brisa? Vão viver só de amor? Alguém diz assim, amor não enche barriga. E é verdade, viu, irmãos? Antes de casar, pense bem onde vai morar, do que vai viver. Não tem cabimento seu pai continuar sustentando você depois de casado. Seu sogro também, não. Homem, casou, irmãos, a responsabilidade de sustentar a família é sua. A mulher pode ajudar, sim, mas a responsabilidade é sua. Não vá ficar deitado e esperar que a mulher saia para trabalhar e fazer as compras. Não, não. A responsabilidade é nossa, homens. Eu tenho já 17 anos de casado, estou a caminho de 18. Nunca, irmãos, nunca me entreguei à preguiça para minha esposa ir trabalhar fora e sustentar a casa, bancar. Não, não. Essa responsabilidade é minha. Se tiver que trabalhar em 2, 3 empregos, de dia, de noite, eu o farei. Mas, olha, eu tenho que dar conta do batente. Eu aprendi com meu pai isso, irmãos. Meu pai sempre trabalhou, sempre, para sustentar a família. Claro, a gente sustenta dentro da medida do possível, na medida do possível. Eu não vou sustentar a minha família como o Silvio Santos sustenta a dele. As condições são outras. Ele pode oferecer outras coisas para a família que eu não posso. Mas dentro do meu perfil, dentro das minhas possibilidades, eu ofereço o que eu puder para a minha família. E você que pretende casar, pense nisso. Você precisa todos os meses ir ao supermercado. Se alguém adoecer, você precisa ir à farmácia, precisa bancar as contas, precisa bancar as roupas da sua esposa. E mulher, irmãos, tem muita coisa que a gente não usa que elas usam, tá? Mulheres que vão tratar do cabelo, das unhas, da sobrancelha, elas têm que usar muito mais roupas do que nós. Eu até brinco aqui em casa que as roupas delas, eu sou o bendito entre as mulheres, eu tenho duas esposas, eu tenho uma esposa e uma filha, viu, irmãos? Não vai pensar que eu tenho 2 esposas, não, eu tenho uma esposa e uma filha. Então eu sou o bendito entre as mulheres. Então aqui são 2 contra 1. Então eu preciso, em tudo que a gente vai decidir tem a opinião de 2 mulheres e a minha. Então eu estou brincando, irmãos, mas é sério isso, viu? Então quem pretende casar precisa pensar nisso, o que é casamento. Precisa ter responsabilidades. Concluindo a nossa lição, essa lição nos traz um alerta sobre os males do casamento misto. Se você quer saber se é bom ou não casar um casamento misto, se é cristão, e quer saber se é bom casar com uma pessoa que não é cristã, faça o seguinte, converse com uma irmã que se converteu, já era casada e o marido não é crente. Converse com uma irmã assim que ela vai para a igreja, o marido vai para a balada, o marido vai para o bar, chega em casa de madrugada, bêbado e agressivo. Converse com elas, como que é a vida de casado com quem não é crente? Talvez ela tenha uma recomendação melhor para te dar. Eu já conheci algumas irmãs assim, irmãs de fé, que serviam ao Senhor com sinceridade e sofreram nas mãos de um marido ímpio. E irmãos também. Imagine você, converse com uma irmã, um irmão, que é um servo de Deus, trabalha na obra do Senhor, e a esposa não é crente, não teme a Deus, usa roupas indecentes, não considera ele, não respeita, quer ir para a balada, quer tomar cerveja. Imagine você chegar em casa com os irmãos da igreja
Chega lá, sua esposa está lá com uma roupa curta e tal. Você está cheio de vergonha, mas não pode fazer nada. Ela não teme a Deus. Ela vai dizer, não, você me conheceu, já era assim e tal. Então, quem é crente, procure uma moça crente. Não se prenda a um jugo desigual com os infiéis, como disse Paulo. E eu sempre digo que há vários jugos desiguais, irmãos. Não apenas o jugo da religião. Tem também o jugo socioeconômico. Você é uma pessoa, um empresário bem-sucedido, muito rico, vive num ambiente, na alta sociedade, de repente você casa com uma plebeia, que não sabe nem falar direito e tal. Aí você vai levar ela, vai ter problema isso aí. Tem o jugo desigual, o jugo da idade. Você é um senhor de 70 anos, cabelos brancos, a metade já caiu, está lá cheio de problemas, às vezes você casa com uma jovem de 20 anos. Desigual, daqui 10 anos você tem 80 e ela tem 30. Você vai passear com ela na rua, vão perguntar se ela é sua bisneta. Então, irmãos, esse jugo desigual também não dá certo, não. É importante a gente pensar nessas coisas. Então, é uma maravilha quando o casal e os filhos servem a Deus, quando se reúnem no culto doméstico, conforme nós estamos aqui, quando oram juntos, quando vão juntos ao templo, quando tem um problema, que todos se reúnem, vamos orar. Agora imagine, casamento, quando um é crente, quando não é, um vai para a igreja, outro vai para a balada, um prefere ir para o show de rock, um vai para a mulher vai para a igreja, o marido vai para o samba, ou vive nas drogas. Então, pensemos muito bem, que esta lição nos sirva de alerta. Amém? Deus abençoe os irmãos, a todos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus, irmão Luciano Almeida, irmã Anete Santos, irmã Vanessa, irmão Celso, meu amigo Gleigivan Menezes e a irmã Olinda Dias. Compartilhem aí com seus amigos esta live. E na próxima sexta-feira nós teremos de novo o nosso estudo bíblico. Também no próximo domingo nós teremos o culto na nossa igreja, o culto presencial, culto de Santa Ceia do Senhor. Nós estaremos ali reunidos para participar deste memorial que relembra a morte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convocar todos os irmãos da igreja local para estarem conosco aqui em São Carlos, na rua João Antônio Boni, número 650. Pastor Gessé, o nosso líder, conta com toda a igreja ali, irmãos. A ceia do Senhor, irmãos, não é uma opção, é uma ordenança de Deus. Eu me preocupo com uma pessoa quando ela não se preocupa em participar da ceia do Senhor. Então, é muito importante a sua presença. A partir das 19 horas, nós estaremos ali reunidos. Amém? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por este trabalho esta noite, por tudo quanto o Senhor tem falado conosco. Quero interceder por cada família, Senhor, cada um dos que nos acompanham esta noite, também os que vão ouvir, Senhor, este estudo posteriormente. Dê a eles o entendimento e a graça. Abençoe a minha família, Senhor, minha esposa, minha filha, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, reine entre nós. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada, um fim de semana abençoado em Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém. Deus abençoe. Forte abraço.